Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Olá, turminha, que saudade de vocês, crianças lá da IPSU. Nossa, um tempinho que a gente não se encontra, hein? Mas eu espero que vocês estejam todos bem, os pais de vocês e todos aí na família de vocês. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar a encontrar. E se preparem, porque eu vou dar um abraço muito forte em cada um de vocês. E nas meninas, além de um abraço, um cheiro, 2 cheiros, ou 3, quem sabe? Hoje estou aqui para dar continuidade com vocês na história de Jesus. Ontem a tia Isa começou contando sobre como foi o nascimento de Jesus. Como foi para que José e Maria chegassem lá em Belém e pudessem, depois de não encontrar nenhum lugar, nenhum hotel, nenhuma hospedaria, nenhuma casa que quisesse recebê-los, com Jesus ainda lá no ventre de Maria, eles tiveram que ficar hospedados lá numa estrebaria, lá onde os animais eram colocados para serem guardados. E depois que Jesus nasceu, o seu primeiro bercinho foi uma manjedoura, onde Maria o colocou, organizou tudo muito confortável, da melhor maneira que ela podia naquele lugar, para colocar o seu filho tão amado, tão querido, tão esperado e prometido por Deus. Hoje nós vamos dar a continuidade nessa história tão bacana, tão emocionante. Eu acredito que os pais de vocês já contaram um pouquinho para vocês como foi quando vocês nasceram. Isso, quando eles tiveram vocês lá na maternidade ou lá no hospital, como foi um momento tão alegre, tão aguardado. E depois que vocês nasceram, ali ó, a porta foi batida lá e logo chegou o vovô, chegou a vovó, o titio, a titia, ou um amigo muito querido dos pais de vocês para fazer a primeira visita ainda lá na maternidade, ou lá no hospital onde vocês nasceram. Por quê? Porque o nascimento é um momento muito alegre, que os pais estão querendo compartilhar e dividir com todas as pessoas da família e os amigos, inclusive com os irmãos também na igreja. E foi mais ou menos assim que aconteceu com Jesus. Porque quando ele estava com 8 dias que havia nascido, os seus pais o levaram para apresentar diante dos irmãos na fé, diante dos líderes da igreja. Mas por que eles fizeram isso? Só porque eles estavam tão felizes assim? Ou porque eles simplesmente queriam mostrar para as pessoas Jesus como ele era? Não. José e Maria levaram Jesus para ser apresentado com 8 dias, para que ele fosse circuncidado, como Deus havia ordenado a Moisés lá atrás, a Abraão lá atrás, quando Deus fez aliança com Abraão, e quando Abraão apresentou Isaac para ser circuncidado ao Senhor. E assim foi também com Jesus, porque os seus pais obedeciam ao Senhor. Eles tinham o prazer de obedecer ao Senhor porque eles amavam o Senhor e porque eles também temiam ao Senhor. E é assim que deve ser conosco também, comigo e com você. Nós que conhecemos a palavra do Senhor e nós que sabemos que é a palavra de Deus que nos ensina sobre a vontade do Senhor para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Em casa, quando a gente está com os nossos irmãos, com os nossos pais, quando a gente está lá na escola com os nossos colegas, com as nossas professoras, nossos professores, quando a gente está lá na igreja também com os nossos irmãos, em todo lugar que a gente estiver. Deus quer que a gente tenha essa atitude de obediência a Ele e a Sua palavra. E por isso José e Maria levaram Jesus para ser circuncidado, para que ele também fosse apresentado como aquele que pertencia ao Senhor, que estava sendo consagrado ao Senhor. E foi também, acho que isso que os seus pais fizeram com vocês, quando levaram vocês ainda muito pequenininhos lá na igreja, mostrando não só ao pastor na igreja, aos irmãos na igreja, mas dando um testemunho que eles amavam o Senhor, que eles temiam ao Senhor e que eles queriam que você, filho, filha, tão amada, tão especial, tão importante para eles, fossem consagrados ao Senhor.
e vivessem para conhecer ao Senhor, para amar ao Senhor, para temer ao Senhor. E foi assim também a família de Jesus. E a Bíblia também nos ensina que quando Jesus estava com 12 anos, os seus pais, mais uma vez, com os familiares e todos os irmãos que criam no Senhor, eles, em obediência ao Senhor, foram lá para Jerusalém. Por quê? Porque todos os anos eles se reuniam em Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. E vocês aprenderam o que significa a festa da Páscoa. Quando o povo de Israel foi liberto pelo Senhor lá no Egito. E Deus então mandou que eles comemorassem uma festa, que eles comessem frutas amargas, que eles comessem o pão sem o fermento, que eles matassem um cordeiro ou um cabrito macho, sem nenhum defeito, e eles cozinhassem a carne daquele animal e eles comessem, fizessem aquela grande celebração. Por quê? Porque Deus queria ensiná-los que eles, depois de tantos anos escravos lá no Egito, eles só puderam ter liberdade porque Deus os libertou. E o povo de Israel obedecia ao Senhor e todos os anos eles iam para Jerusalém e eles se reuniam e passavam vários dias comemorando a festa da Páscoa. E assim aconteceu também com Jesus e com os seus pais. Eles foram lá para Jerusalém e eles então celebraram com os irmãos, com o povo de Deus, a festa da Páscoa, louvando e agradecendo ao Senhor pela vitória e pela libertação do pecado, da escravidão do pecado que Deus havia realizado para todos eles. Mas algo muito interessante aconteceu. Depois que a festa terminou, José e Maria, todos os familiares, os outros irmãos, eles arrumaram suas coisas e eles pegaram os animais, aqueles que tinham animais, e eles começaram a voltar para suas casas. E eles então foram caminhando, porque naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha moto, e eles só podiam viajar de uma cidade para outra, de uma região para outra, ou a pé, ou usando algum animal, quem podia ter um animal. E eles assim, então, pegaram a estrada voltando para casa. E de repente, quando José e Maria estavam ali na estrada conversando com outras pessoas, eles perguntaram um para o outro: onde está Jesus? José pergunta a Maria: Maria, onde está Jesus? E a Maria: eu não sei, você não viu? Não, eu não vi, eu pensei que você o tinha visto. Não, eu não vi. Então vamos procurá-lo. Então começaram a perguntar às pessoas que estavam ali na caravana: vocês viram Jesus? E ninguém tinha visto Jesus. E eles logo ficaram muito preocupados. Então eles voltaram pela estrada para Jerusalém. E lá foram procurando entre as pessoas, muitas pessoas na cidade, porque então a cidade estava repleta de pessoas. E então procurando Jesus e perguntando a um, perguntando ao outro: olha, vocês viram Jesus? Ele é o nosso filho, ele tem 12 anos, ele é assim. E falaram talvez algumas características de Jesus. Até que então eles chegaram lá no templo. E ao chegarem no templo, eles foram tomados de mais uma surpresa. Porque lá estava Jesus, com 12 anos. E estava junto com os adultos, os anciãos do povo de Israel. E eram aqueles homens que tinham muito conhecimento da palavra de Deus. E eram aqueles homens que tinham uma responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao povo, às pessoas, para que eles crescem no Senhor e obedecessem ao Senhor. E lá estava Jesus conversando com aqueles homens. E as pessoas que estavam ali ao redor, observando um menino de 12 anos, conversando com homens adultos, homens tão conhecedores da palavra de Deus, homens que tinham essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. E os seus pais, ao chegarem perto de Jesus, lhe perguntaram: meu filho, por que você fez isso com a gente? Você ficou aqui, você não nos avisou e nós ficamos preocupados com você. Por que você fez isso? E Jesus então deu uma resposta muito interessante para os seus pais, José e Maria. Porque vocês estão aflitos. Vocês não sabiam que eu deveria estar aqui na casa do meu pai? E Jesus estava ensinando algo muito precioso para eles e para as pessoas que estavam naquele momento ali ao seu redor.
que ele, desde muito cedo, ainda como uma criança, caminhando para a fase da adolescência, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia por que ele estava aqui no mundo. Ele era filho de Deus, o nosso Pai. E ele estava mostrando o seu prazer de estar na casa do Pai. E é uma lição muito importante para mim e para você. Jesus estava ensinando ainda como uma criança, que é muito gostoso, é muito bom estar na presença de Deus, o nosso Pai. E também quando a gente pode estar junto com outros irmãos, porque ele estava no templo em Jerusalém. É o lugar onde Deus ordenou na sua palavra para que o seu povo pudesse também estar se encontrando, se reunindo. E é por isso que a gente está sentindo tanta falta, né, de estar lá no nosso templo também, ali no setor universitário. Mas logo, logo, nós vamos voltar sim, tá? Se prepare. E Jesus estava ensinando que ir para a casa do Pai, ou que estar na presença do Pai, deve ser para nós um momento de muito prazer, de muita alegria, para a gente poder adorar ao nosso Pai, servir ao nosso Pai, cantar ao nosso Pai, para a gente poder ouvir a leitura da palavra do nosso Pai e aprender a vontade do nosso Pai. Mas Jesus continuou ensinando uma lição muito importante. Quando seus pais o chamaram de volta, ele se submeteu, ele foi obediente aos seus pais, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o Salvador. Mas Jesus estava sempre obedecendo aos seus pais José e Maria, porque eles eram autoridade sobre a sua vida. E é isso que você também precisa lembrar. Jesus nos deixa essa lição. Nós precisamos ser obedientes às pessoas que Deus coloca como autoridade sobre a nossa vida. Não só os nossos pais, os avós, os tios, os professores, professoras da escola, da igreja, os oficiais da igreja, os diáconos, os presbíteros, os pastores e toda e qualquer pessoa que seja uma autoridade sobre a nossa vida. Nós precisamos obedecê-las enquanto elas não pedirem para a gente fazer alguma coisa errada. Muita atenção. Qualquer autoridade que queira que a gente faça alguma coisa errada, em desobediência ao Senhor, nós devemos obedecer, antes de tudo, ao Senhor, o nosso Deus. Jesus, então, estava ensinando aos seus pais, aos seus parentes, aos seus amigos, como é bom estar na casa do Pai, na presença do Pai, mas como também é muito importante obedecer a Deus, o nosso Pai. Por isso que os seus pais, José e Maria, entendendo a importância de obedecer a Deus, eles sempre estavam criando Jesus, ensinando a lei do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, para que Jesus continuasse crescendo como uma criança com saúde física, com saúde emocional, com saúde espiritual, porque ele crescia aprendendo de Deus, aprendendo da lei do Senhor. Por isso a Bíblia nos ensina que as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, lá no templo, inclusive os mestres da lei, aqueles homens tão sábios, aqueles homens tão inteligentes, eles ficaram surpresos, admirados, como Jesus, sendo ainda tão jovem, ele conhecia tanto da lei de Deus. E ele falava com tanta sabedoria. Isso mostra que você, criança, também pode, ainda como criança, conhecer a palavra de Deus, conhecer a lei de Deus. E você pode e deve, como criança, também falar de Deus, falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus aos seus colegas, aí, seus vizinhos de casa, onde você mora, aos seus familiares, aos seus colegas lá na escola, e a qualquer pessoa, quando você puder, seja criança, seja adulto, você pode e você deve falar de Jesus e do amor de Deus para as pessoas. Por fim, por hoje, Jesus nos dá um outro exemplo de como ele amava Deus, como ele amava o Pai, e por isso ele era obediente. A Bíblia nos ensina, quando Jesus já estava para começar a realizar o seu ministério, de sair por toda parte, pela Judéia, pela Galiléia, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus para as pessoas. A Bíblia nos ensina que Jesus foi até o Rio Jordão, onde João Batista estava
batizando as pessoas. E Jesus então foi até ele e disse: eu vim aqui para que você me batize. E João Batista, como era muito temente a Deus, muito humilde, ele disse, e reconhecendo que Jesus era autoridade sobre a sua vida, que Jesus era Senhor, ele disse para Jesus, admirado: mas como eu? Eu é que devo ser batizado por ti. E Jesus então disse para que se cumpra a vontade do Pai, para que a Escritura seja cumprida. E ele então se submeteu e foi batizado por João. E a Bíblia então ensina que ao ser batizado, Jesus recebe o Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo vem descendo do céu com uma forma de pomba sobre ele. E então as pessoas que estavam ali ouviram uma voz, e era Deus falando: este é o meu filho que eu amo e que eu tenho prazer. Deus estava deixando claro que ele tem prazer, que ele fica feliz quando eu e você, como filho dele, obedecemos a sua vontade, obedecemos a sua palavra, como Jesus fez. E Jesus então, ao ser batizado, ao receber o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ele então saiu para começar o seu ministério entre os homens, o seu ministério aqui na terra, o seu serviço aqui na terra, de escolher discípulos, de chamar discípulos e de sair com eles anunciando o Evangelho, falando do amor de Deus, abençoando pessoas, servindo pessoas, curando pessoas, como ele fez. Que eu e você, como filhos de Deus, também possamos imitar Jesus, fazendo o que Jesus fez, em obediência ao Pai, cumprindo a nossa missão aqui, porque você sabia que você também tem essa missão aqui, como filho de Deus, como salvo em Jesus, que é sair por toda parte pregando o Evangelho. E o que é o Evangelho? É o amor de Deus pelo perdido, pelo pecador. É Jesus, o Salvador, que veio a este mundo para dar a sua vida em nosso lugar. Isso é o Evangelho. E eu e você devemos falar desse Evangelho para todas as pessoas, como uma prova de amor e como uma prova de obediência ao nosso Deus. Porque Deus nos ensina na sua palavra que lhe agrada é que todos nós o obedeçamos cumprindo a sua vontade, obedecendo a sua palavra. Porque obedecer é mais que importante, é prova de amor. E se você ama o seu pai, a sua mãe, que eu tenho certeza que você ama, e todas as pessoas que você ama, seus avós, seus tios, os irmãos na igreja, uma maneira de você mostrar que você os ama é obedecendo, é fazendo aquilo que eles pedirem, mandarem você fazer, sabendo que obedecendo às pessoas que são autoridade sobre a nossa vida, você também estará obedecendo a Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue abençoando a sua família, a sua casa, os seus pais, que o Senhor continue nos abençoando como igreja dele, como povo dele aqui na terra, e que nós nos preparemos, porque logo, logo nós vamos poder voltar a nos encontrar lá na igreja, nas nossas casas, no grupo pequeno que as crianças começaram, nas casas umas das outras, e todas as nossas atividades juntos nós vamos poder voltar, vamos poder estar ali juntinho um do outro, abraçando um ao outro e matando essa saudade que a gente está. Fica com Deus, que Deus abençoe, um abração, um beijão, tchau!